Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. Está registrado esta passagem em Atos, capítulo de número 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, interessante que antes, eles, nos versos que antecedem, eles estavam procurando um lugar de oração e encontrou umas mulheres, pregaram o evangelho a essas mulheres, elas aceitaram Jesus e ela ofereceu lugar para eles, uma pensão para eles. Agora eles seguem para o lugar de oração. Está no verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. A mulher aparece agora no meio dos irmãos de oração e com espírito de adivinha. O verso de número 17, essa moça que seguia Paulo e a nós, gritando, quem está falando isso é Lucas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O espírito que estava nesta moça estava afirmando que Paulo era servo de Deus. Afirmando que esses homens, quando alguém te procura e usa muito o termo Deus Altíssimo, é bem provável que você precisa se ficar atento a respeito do elogio. Porque pode ser o próprio inimigo dizendo. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, porque essa mulher persistia nessa mesma colocação, essa mesma expressão. Então, Paulo ficou indignado com isso. E Paulo olha para essa mulher e diz, você está repetindo demais isso. Isso já não é mais elogio. Está acima da normalidade. Ou seja, o próprio Espírito de Deus, que estava em Paulo, avisa Paulo que aquilo não é elogio e não é companhia de ir para a oração. O que estava naquela mulher. Então Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele não disse à moça, ele disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito o deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante da autoridade. Agora preste atenção uma coisa. Nós estamos vindo lá do versículo 1 de capítulo 16. E o capítulo 16, ele começa Paulo convidando Timóteo para vir com ele. Ele estava Paulo e Silas. Paulo tinha a intenção de pregar com uma certa rota. O Espírito de Jesus impediu que ele fosse, ele não foi. E chegou a noite, ele foi repousar e ele teve uma visão de um homem em pé dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entendeu que era Deus falando com ele. E ele foi nesta direção de Macedônia. E quando ele chega na cidade de Filipe, ele agora vai procurar um lugar de oração. Enquanto ele vai procurar um lugar de oração, ele encontra uma mulher e ele evangeliza a mulher aceita Jesus, a mulher oferece pouso para eles, e eles ficam na casa da mulher. No outro dia, Paulo segue na oração, tudo certo, tudo certinho, obedecendo Deus, obedecendo o Espírito de Jesus,
obedecendo a visão, evangelizando, procurando lugar de oração, tudo certo, tudo bem. Alma sendo ganha para o Senhor. E, de repente, o diabo entra no caminho de Paulo. E agora Paulo tem essa situação. Ele repreendeu o espírito que estava na moça. A moça era a produtora de lucros para os comerciantes da cidade. Quando a moça aparece agora, que eles usam ela para adivinhar, a moça não adivinha mais nada. A moça perdeu o poder que ela tinha. Os donos daquela escrava passam vergonha agora. Então, o que eles fazem? Eles vão procurar quem foi que fez isso com você. Aí disseram, é uns missionários que estão aí. Estão lá na casa de Lídia, aquela mulher de Tiatira. E eles vão lá para a casa de Lídia. Pega Paulo, Silas, leva para a praça pública e chama o povo e diz, esses homens estão ensinando, chamam as autoridades. Inversão de valores. Verso 19 é exatamente aquilo, é o mal contra o bem. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Bom, já é um motivo para expulsar eles da cidade. Segundo, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar em praticar. Terceiro, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, acreditou na palavra daqueles que estava propagando, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Tudo estava certo. Não estava nem fora da direção de Deus. Não estava fora do querer de Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava sendo guiado pelo próprio Deus. Ele foi chamado por Deus. Ele tinha autoridade de Deus. Ele estava convertendo almas. Ele estava no melhor lugar de oração. E recebendo açoites. Assim é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é dessa maneira. Então, se vem para a obra de Deus pensando em carros importados, se vem para a obra de Deus pensando em grandes fazendas, se vem para a obra de Deus pensando na melhor casa, no melhor condomínio da cidade, está equivocado. A obra de Deus é açoite. A obra de Deus é chibatada. A obra de Deus é perseguição. A obra de Deus é açoite. E eu fico pensando, equivocados estão os que querem a obra de Deus para fazer de um palco ou de um trampolim para riquezas. Estão totalmente enganados. Nada disso está
explícito no livro sagrado para que nós possamos nos apoiar sobre isso. Não. A obra de Deus é açoite. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas não desanima da tua chamada. Deus não esquece de você. Tem açoite? Tem. Tem humilhação? Tem. Tem prisão? Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Também tem anjos ao seu favor. Também tem anjos para abrir porta de prisão. Recebe hoje a libertação no nome de Jesus Cristo. As algemas estão caindo aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Estás levantando uma bandeira branca da vitória ao teu favor. Deixa eu falar para você, o tempo de sofrimento, de guerra, de vale está passando. Está vindo momentos bons para a tua casa. Está vindo momentos de alegria para o teu coração. Está vindo um momento de refrigério na sua vida. Ou vai dar certo nesse caso, sim. Vai dar certo naquele outro também. Naquele que parece que você já até esqueceu, mas Jesus não esqueceu. Vai realizar na tua vida também. Levanta a cabeça. Quem cuida de você é aquele que está acima de tudo e de todos, para a glória do nome dele. Fica com esta palavra. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Esta é a palavra das 7. E amanhã eu sigo aqui neste mesmo assunto para nós falarmos sobre a libertação desses homens desta prisão. Estarei orando por você. Muito obrigado pela tua companhia. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Deus, a todos quantos estão, Senhor, me assistindo agora, me ouvindo nesta mensagem, eu peço que a tua mão seja estendida sobre eles. Faz proeza na vida de cada um, porque o Senhor é fiel. Deus do socorro, age agora para a glória do teu nome.